Deus tem nos dado algumas palavras assim maravilhosas. Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pelo privilégio de nós podermos buscar ao Senhor juntos aqui, tá bom? E hoje, palavra que Deus colocou no meu coração, palavra que Deus ministrou a minha vida desde cedo. Na verdade, nós estávamos conversando hoje cedo, Deus deu uma palavra sobre a vida do apóstolo Paulo, final do ministério de Paulo, e no meio da ministração veio como exemplo a vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eu disse de manhã, falei, olha, à noite nós vamos estar conversando sobre a impressionante capacidade desses três jovens, esses três homens de Deus, esses três servos do Senhor. Eu quero aprender com eles nessa noite, quero compartilhar com você um pouco a respeito da história e da vida desses três jovens e que sirva de inspiração para a tua vida. Você que tem passado talvez por um tempo de tantas lutas, de tantas dificuldades, que o exemplo e que a atitude de vida desses três jovens, desses três servos, destes três homens de Deus, sirvam como inspiração para a tua vida, para abençoar o teu caminho nesse mundo que para você e para mim também não tem sido nada fácil, tem sido um desafio, tá? Mas Deus está presente em nossa caminhada, Deus está presente em nosso caminho, tá? Bom, a história desses três jovens, ela começa a ser apresentada quando a Babilônia, ela invade Jerusalém, invade o povo judeu, o povo de Deus, e acaba levando cativo os jovens que eram diferenciados. O rei Nabucodonosor, ele acaba matando muita gente em Judá, em Jerusalém, em toda a região. Ele acaba matando muita gente, deixa alguns para trás, idosos e pessoas com algumas dificuldades ficam para trás para morrer ao léu, e eles acabam levando como escravos um grupo grande de judeus, e entre esses judeus, eles separaram alguns jovens que eram jovens que tinham uma inteligência muito grande, eram jovens que estavam sendo preparados para serem líderes do povo judeu, e entre esses jovens estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego e alguns outros. Então, eles separaram esses jovens, e o objetivo de Nabucodonosor era convencer estes jovens a tornar-se cidadão babilônico. Era convencer, virem o rei, o imperador Nabucodonosor. O desejo de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, era que estes jovens adorassem aos deuses da Babilônia. Então ele fez todo um trabalho para convencer estes jovens, eram centenas de jovens que foram levados. Quando eles chegaram na Babilônia, eles foram apresentados ao rei, eles foram apresentados a uma mesa farta, e eles podiam comer da comida do rei. E o rei fez de tudo para que eles, esse grupo de jovens, se aculturassem e também servissem o rei e aos seus deuses. Entre todos esses jovens, alguns decidiram que não iam se contaminar. Entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. A história de Daniel, capítulo 3, fala desses três jovens. Eles foram separados, eles caminharam juntos, né? Daniel foi para um outro lado e eles ficaram juntos. E eles cresceram ali dentro da Babilônia, se tornaram pessoas respeitadas dentro da Babilônia, mesmo sendo escravos, mas eles se tornaram pessoas respeitadas dentro da Babilônia e caminharam sempre juntos. O que aconteceu é que, num determinado momento da caminhada, o imperador, o rei, ele decidiu construir uma imagem para que todos adorassem a ele. Ele construiu uma imagem dele e pediu para que se tocasse uma música, e quando aquela música fosse tocada, todos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, todas as pessoas deveriam se prostrar diante da imagem que ele fez. O que aconteceu foi que estes três jovens, eles não se prostraram. De modo algum eles se prostraram.
Algumas pessoas perceberam isso, foram e contaram ao rei e falaram: olha, houveram algumas pessoas que desrespeitaram o rei, que desrespeitaram o imperador. Quando o Senhor pediu para que tocasse a música, e quando a música fosse cantada, todos se dobrassem, todos se curvassem diante da imagem do Senhor, tem alguns jovens que não fizeram isso. E aí o Nabucodonosor ficou muito irado e disse: quem são estes? E aí o pessoal contou: olha, aqueles 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles permaneceram em pé, eles não se prostraram. O rei mandou chamar esses jovens, e quando eles se apresentaram diante do rei, o rei disse para eles o seguinte: olha, como eu gosto de vocês, como eu tenho uma admiração por vocês, eu vou dar a vocês uma outra chance. Nós vamos tocar a música, e quando tocar a música, vocês irão se prostrar diante da imagem que eu criei, e vocês irão adorar a imagem. Nesse momento, aqueles 3 jovens, completamente decididos, determinados, eles disseram ao rei: não perca o seu tempo, porque nós não nos prostraremos. Nós jamais nos prostraremos diante da tua imagem, diante dos teus deuses ou diante de qualquer outro Deus. Nós só nos curvamos diante do nosso Deus, do único Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Nabucodonosor ficou muito irado e ficou tão bravo que ele pediu para que acendesse para que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Porque no decreto do rei estava escrito que aquele que não se prostrasse seria jogado na fornalha. O rei ficou tão irado que disse: olha, acenda 7 vezes mais, e eu quero ver se eles não vão se prostrar. E aí Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram assim para o rei: se o Senhor quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, fique o Senhor sabendo que nós jamais nos prostraremos diante da tua imagem e diante dos teus deuses. Nós não nos prostraremos. Quer o Senhor nos livre, ou quer ele não nos livre, nós continuaremos adorando ao nosso Deus. O rei pediu para que eles fossem lançados na fornalha, acesa 7 vezes mais. E estava tão quente a fornalha, que todos os soldados que foram lançá-los na fornalha, eles também acabaram morrendo queimados. E o rei ficou olhando aquela cena, como exemplo a todos, para não desobedecer o rei. Mas de repente o rei e todos olhando, eles começaram a perceber que dentro da fornalha haviam algumas pessoas caminhando para lá e para cá. E eles perceberam que haviam 4 pessoas lá dentro. E o rei olhou para o lado e disse: nós não jogamos 3 pessoas lá dentro, por que tem 4? E eles estão andando de um lado para outro. A fornalha ficou queimando. Quando diminuiu o fogo, o rei se aproximou e chamou eles: Sadraque, Mesaque, Abdenego, venham cá. E quando eles vieram, chegaram, o rei estava impressionado, porque nem um fio de cabelo da cabeça deles havia sido queimado. E nesse momento o rei se rende ao Deus que Sadraque, Mesaque e Abdenego serviam. E ele pede imediatamente para que seja assinado um decreto para que todos os povos da terra adorem e reconheçam o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego como Deus verdadeiro. Não bastasse isso, o rei Nabucodonosor também decidiu prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o texto, capítulo 3, encerra dizendo que aqueles 3 jovens, eles foram prósperos na sua terra. Deus prosperou a vida daqueles 3 jovens. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvamos ao Senhor pelo seu cuidado e pela sua palavra. Em nome de Jesus. Bom, eu li essa história 3 vezes hoje durante o dia. E Deus falou muitas coisas ao meu coração.
a respeito desse texto. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus ministrou, que Deus falou ao meu coração, sobre a impressionante atitude, a impressionante capacidade desses 3 jovens de servirem a Deus. E a primeira lição que eu quero destacar aqui para nós é a impressionante capacidade que aqueles 3 jovens tiveram de sobreviver ao caos. A impressionante capacidade de sobreviver ao caos. Porque quando a gente vai pensar em tudo aquilo que eles passaram, gente, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Lembra que quando eles foram tirados como escravos da sua terra e levados para a Babilônia, esses jovens, eles eram jovens que tinham um futuro promissor. Eram jovens admirados. Eram jovens reconhecidos. Eram jovens que estavam sendo preparados. Esses jovens tinham família. E eles viram, talvez, seus pais serem mortos, nunca mais viram seus pais. Tinham irmãos, tinham uma casa. Eles tinham sonhos, eles tinham planos, eles tinham projetos de vida. Eles tinham um futuro promissor. Eles tinham amigos. Talvez alguma namoradinha, alguma coisa. Eles viviam e, de repente, tudo isso foi arrancado deles. Pensa, foi arrancado deles a família. Foi arrancado deles os amigos. Foi arrancado deles o projeto de vida. Foi arrancado deles os sonhos. Foi arrancado deles a sua própria terra. Foi arrancado deles a sua cultura, até o nome. O nome deles foi mudado. Porque se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver que o nome deles era outro. E o rei Nabucodonosor mudou até o nome deles. E eles foram arrancados da terra. Foi tirado deles a possibilidade deles exercerem a fé deles. Deles terem a celebração deles. Porque agora eles estavam distante de Jerusalém, distante do templo, aonde eles serviam a Deus. Foi arrancado muita coisa desses jovens. O caos na vida deles foi algo muito grande. As perdas que eles tiveram foram perdas absurdas. Imagina como que fica o coração. Imagine como que fica a alma. Imagine como que ficam as noites. Imagine o sofrimento e a dor no coração desses jovens. Tudo que eles passaram, tudo que eles perderam, tudo que eles viram, as tragédias que eles enfrentaram. Mas é impressionante na vida desses 3 jovens como que eles sobrevivem ao caos. A maneira que eles atravessam todas as tempestades, a maneira que eles atravessam todas as situações terríveis que eles enfrentaram, e sobrevivem. E continuam vivendo. Talvez você esteja passando por tempos tão difíceis. Talvez você traga marcas de tempos tão difíceis. Talvez você traga marcas de caos na tua vida, assim, coisas impressionantes, extraordinárias. Mas esses 3 jovens nos ensinam que é possível sobreviver ao caos. É possível sobreviver ao caos. Um dos exemplos mais belos que eu vi foi de Viktor Frankl. Viktor Frankl, um médico judeu, um homem também com um futuro extraordinário, uma pessoa impressionante, uma mente brilhante, um profundo estudioso da mente, do cérebro, do intelecto, da capacidade humana. Viktor Frankl, ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. E ele passou por 7 campos de concentração como preso. E os alemães nazistas, naquela época, eles acabavam poupando a vida de Viktor Frankl por causa das habilidades que ele tinha, tentando fazer com que ele se tornasse aquilo que os nazistas eram. E que ele praticasse as mesmas coisas e utilizasse a sua sabedoria, sua capacidade médica, sua capacidade de conhecer a mente humana para fazer os inventos, os experimentos nazistas. Mas ele não se rendeu a estas coisas.
E ele, durante todo o tempo, ele tentou ajudar o máximo de judeus que ele pôde ajudar. E ele passou por 7 campos de concentração. E ele viveu um tempo de caos terrível. E ele sobreviveu a tudo isso. Tem um livro dele chamado Em Busca de Sentido. E esta foi a grande busca dele, passando por tudo que ele passou. E ele diz que ele só conseguiu atravessar todo o caos por causa do sentido. E ele ficava o tempo todo refletindo e dizendo: há um sentido para tudo isso. Há um propósito para tudo isso. Alguma coisa vai me servir tudo isso que passou, tudo isso que está passando. Ele ajudou muitas pessoas. Ele conversava com muitas pessoas tentando ajudá-las a sobreviver àquele tempo, aquela pressão, as dificuldades, a fome, a miséria, a toda aquela situação que eles viam o dia inteiro. A capacidade de sobreviver ao caos. Eu estou diante de algumas pessoas que sobreviveram ao caos. Eu estou diante de algumas pessoas que passaram por tempestades. Eu estou diante de pessoas que passaram por crises, por dificuldades e por dilemas, por problemas incríveis, que talvez muitos não conseguiriam atravessar. Muitos se entregariam por muito menos. Mas você está em pé. Esses jovens nos ensinam. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer lá no final, no versículo 8, 9, por ali, ele vai dizer que quando eles atravessaram a Ásia, eles foram pegos, eles foram presos, e eles sofreu tanto, o apóstolo Paulo diz que apanhou tanto, sofreu tanto, ele diz que era algo muito acima das forças que ele tinha. Mas aí ele termina dizendo: a graça de Deus nos sustentou. A graça de Deus, ela nos sustenta. A graça de Deus sustentou a vida desses 3 jovens, que passaram pelo caos, que sofreram todo tipo de perda, todo tipo de violência, que viram todo tipo de desgraça, todo tipo de problemas, de dificuldades, mas que permaneceram firmes e em pé. Talvez você esteja atravessando um tempo de caos na tua vida. Talvez você traga alguns caos existenciais no teu coração. Algumas histórias, alguns sentimentos, algumas lembranças que você traz lá de trás. Esses jovens, eles nos ensinam que é possível sobreviver ao caos, por pior que ele seja. E eu louvo a Deus pela vida desses 3 jovens, pela impressionante capacidade que eles tiveram de sobreviver. Eles não desistiram da vida. É possível, nós não temos esses relatos, mas é possível que do povo de Deus que saiu do Egito, que saiu de Judá, que saiu de Jerusalém e que foi levado para a Babilônia, é possível que desse povo muitos desistiram. Muitos não suportaram. Muitos desistiram da vida. Mas esses 3 jovens permaneceram em pé. E no coração dele, no coração de cada um deles, eles pensavam assim: deve haver algum propósito e algum sentido para tudo isso. Nós não vamos desistir. Nós não vamos deixar que o mal que já foi feito e que já nos fez sofrer, ele triunfe sobre nós. Quando nós nos rendemos ao caos, nós permitimos que ele triunfe sobre nós. Eu conversava um tempo atrás com uma moça que sofreu violência sexual por muito tempo, e ela conversando comigo e falando: pastor, e eu disse para ela, falei: olha, se você se rende ao caos, você dá a vitória para ele. Mas se você não se rende, e se você se torna a mulher extraordinária que você tem se tornado, você tem vitória sobre todo o caos. Você triunfa sobre toda a maldade. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que passou por tantos problemas, que tem passado por tantos problemas, que tem enfrentado o caos. Eu olho para a vida desses 3 jovens e aprendo com eles. E fortalece meu coração. Diante do caos, não me entregar. Diante do caos, não desistir de viver.
Diante do caos, não olhar para trás. Diante do caos, não me perder. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você para continuar, para prosseguir. Deve haver um sentido para tudo isso. Eu quero convidar você para continuar. Não foi fácil para eles. Às vezes a gente estuda a história de homens e mulheres de Deus na Bíblia e a gente chega a pensar que eles eram feitos de outra coisa. A gente às vezes chega a pensar que eles eram diferentes da gente. Eles sentiam as mesmas dores. Eles tinham os mesmos sentimentos. Eles tinham os mesmos temores. Eles tinham os mesmos medos que eu e você temos. Mas eles não desistiram. Tem gente aqui, e eu sei, eu conheço, alguns de vocês eu conheço muito bem. Conheço pessoas aqui que enfrentaram o caos, mas estão em pé. Estão em pé. E permanecerão. Estes 3 jovens sobreviveram ao caos. O caos não venceu. A maldade não triunfou sobre eles. Eles não desistiram de viver. Louvado seja o Senhor pela vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A segunda lição que eu aprendi com eles hoje, refletindo sobre essa palavra, e quero conversar com você, é a impressionante capacidade que eles tiveram de não se deformarem. Porque tem muita gente, olha aqui para mim, tem muita gente que sobrevive ao caos, sobrevive às tragédias, sobrevive aos problemas, sobrevive às grandes perdas que teve, à maldade que fizeram. Mas a pessoa permite ser deformada. Ela se torna uma outra coisa que não aquilo que ela foi criada por Deus para ser. Sabe, esses 3 jovens, eles não se deformaram. Eles não deformaram o seu caráter. Eles não deformaram o seu foco, a sua visão, o seu projeto de vida, o seu modo de viver. Eles não se deformaram. Sabe aquela atitude da pessoa, todo mundo é ruim, eu também vou ser. Ninguém faz, eu também não vou fazer. Todo mundo é assim, eu também a partir de hoje vou ser assim. Esses 3 jovens, eles não se deformaram. Por mais tentativa que o rei da Babilônia teve, Nabucodonosor, por mais que ele tenha lutado para convencer esses jovens, seja pelo sofrimento, ou seja pelas ofertas, pelos manjares, esses 3 jovens não se deformaram. Eles permaneceram na mesma silhueta emocional, da mesma forma, do mesmo modo, com a mesma mentalidade. Eles não se perderam por conta das dificuldades. Quantos de nós passa a ser uma pessoa completamente limitada? Permite que as dificuldades e as lutas da nossa vida nos limite, nos impeça de nos tornarmos aquilo que podemos ser, aquilo que fomos criados para ser. Esses 3 jovens são um exemplo para você de que por mais dificuldades e lutas que você tenha passado, por mais maldade que você tenha sofrido, você não precisa desistir. Você não precisa se deformar. Você não precisa se estragar. Você não precisa se corromper. Você não precisa se tornar aquilo que são aqueles que fizeram algo contra você. Porque o grande propósito do mal é nos colocar do lado dele. É nos fazer... O mal, ele não quer só fazer mal para você. Ele quer transformar você no mal. O mal, ele não quer só atrapalhar o seu caminho. Ele quer limitar você. Ele quer diminuir você. Ele quer impedir você de ser aquilo que Deus te criou para ser. Todos nós enfrentamos o mal. Todos nós enfrentamos a maldade. Mas não precisamos fazer maldade
ou nos transformarmos em pessoas más por conta da maldade que sofremos. Eu quero convidar você para não se deformar. Ao contrário, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Não são as coisas do mundo que têm que me moldar. Eu tenho que moldar a minha vida a partir da mente de Cristo. Eu tenho que ter a minha vida renovada pela palavra de Deus. Eu tenho que permitir que o meu coração e a minha mente sejam renovados. Aquilo que fizeram comigo, aquela maldade, aquela situação, aquela circunstância, aquela perda que eu tive, aqueles problemas que eu vivi, eles não podem me corromper. Eles não podem me deformar. Eles não podem me estragar. Eles não têm esse poder. Eles não têm esse poder. A grande derrota do mal, a grande derrota dos malvados, é quando eles não conseguem te tornar como eles. Eles podem até colocar o teu dedo na porta e trancar a porta com o teu dedo e fazer você sentir dor. Mas eles não podem decidir quem você vai se tornar. Eu quero convidar você para não permitir ser deformado, mesmo que você vive num ambiente de deformações. Sadraque, Mesaque e Abdenego viviam num ambiente de deformações, mas eles não se deformaram. Eles viviam num ambiente de contradições, mas eles permaneceram firmes nos propósitos que eles tinham, nas intenções que eles tinham. Eles viveram o caos, mas não se transformaram em caos. Continuaram abundantes. Continuaram excelentes. Continuaram servindo a Deus, honrando ao nome de Deus. E é impressionante você olhar para a vida desses 3 jovens. E eu estou aqui diante de pessoas que também têm essa experiência. Pessoas, como diz aí pelo mundo, tinha tudo para dar errado. Já ouviu falar isso? Nossa, fulano tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Ciclano tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo. Não se permitiu corromper. Não se permitiu estragar. Não se permitiu se deteriorar. Não é porque a vida me amassou, não é porque a vida me apertou, não é porque a vida me tirou algumas coisas, não é porque a vida me fez passar fome e sede, não é porque a vida me fez sentir dor, sofrer dor, não é porque a vida me deixou sozinho, solitário, no momento que eu mais precisava de um abraço, de um carinho. Não é porque a vida me apresentou enfermidades. Não é porque a vida me trouxe decepções que eu vou me tornar outra coisa. Eu vou continuar sendo aquilo que eu fui criado para ser. E eu vou viver o meu potencial. E eu vou buscar viver o meu potencial com intensidade, completamente. Essa foi a decisão que esses 3 jovens tiveram. Permaneceram excelentes. Eles saíram do campo da mediocridade. Você sabe por que a maioria das pessoas vive no campo da mediocridade? Sabe por que a maioria das pessoas vive no campo da mediocridade? Vamos imaginar que a gente tenha 15% de pessoas excelentes, 70% de pessoas medíocres e 15% de pessoas ruins. Isso é uma decisão, gente. Cada um decidiu isso. Ninguém nasceu para ser uma coisa ou outra. Por que a maioria das pessoas vive no campo da mediocridade? Justamente por causa disso, permite-se deformar. Passou por tantas coisas, por tantas lutas, não se transformou numa pessoa má, mas nunca se tornou naquilo que nasceu para ser.
Ainda dá tempo de você acordar. Ainda dá tempo de você levantar a tua cabeça. Ainda dá tempo de você abrir teus olhos. Ainda dá tempo de você parar de fugir do teu propósito, do teu chamado, da tua escolha, do que Deus te chamou para ser. Ainda dá tempo. Deus está falando com você hoje porque ainda dá tempo. Senão Deus não estava aqui falando com você. Deus chamou a tua atenção para você vir na sala, para você receber essa palavra hoje, terça-feira. Para que você tivesse o teu coração aquecido pelo poder de Deus. Porque você pode ter passado por caos, mas você não precisa desistir de viver. O caos não tem força para fazer você desistir de viver, a não ser que você aceite. Você não precisa se deformar. Você não precisa se estragar. Porque as pessoas ao teu lado foram estragadas. Porque as pessoas deram coisas estragadas para você. Porque as pessoas em algum momento estragaram o teu caminho. Conserta e segue. Ah, pastor, mas se eles estragarem de novo? Conserta e segue. E se eles estragarem de novo? Conserta e segue. Conserta e segue. Olha para frente, meu irmão. Não perca tempo. Olha para frente. É um chamado para viver a palavra de hoje. Para você não desistir da tua vida. Mesmo diante do caos, não desista da tua vida. É um chamado para você lapidar o teu caráter e não permitir que o mundo deforme. Você é uma preciosidade. Você precisa ser lapidado. Peça para que Deus esteja te lapidando através da palavra. Para que você se torne cada dia mais homem, mulher de valor. Em nome de Jesus. Para a gente concluir, terceira lição que nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abdinego, a impressionante capacidade de resistirem à pressão. Porque em algum ponto da vida deles, eles tiveram agora que fazer uma escolha. Lembra que lá no passado, quando Nabucodonosor com seu exército entrou em Judá e tomou eles como escravos, naquele momento lá eles não tiveram possibilidade de escolhas. Eles não tiveram como escolher. Como muitos de nós. Hoje eu estava passando pela frente de uma casa, de uma residência, e algo me machucou muito. Um pai gritando com o filho. Mas um grito assim, grito, sabe? Grito de inimigo mesmo. Grito de inimigo, grito que assusta. E a criança fazendo o que ele estava mandando, e ele gritando, porque a criança tinha feito alguma coisa. E isso me machuca muito, porque remete a todo o meu passado. A todo o meu sofrimento de infância. Me machuca muito, me dói demais. Me dói demais. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Sabe? A gente passa por circunstâncias, por situações. E a criança daquela idade, ela não tem como se defender. Ela não tem escolha naquele momento. Ela simplesmente tem que ceder a essa violência. Como muitos de vocês, lembrando agora da infância, lembrando de algumas circunstâncias. Você diz, pastor, naquele momento eu não tinha como me defender. Eu não tinha como me defender. Eu não tinha escolha. Naquele momento a gente não tinha escolha. Naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abdinego não tinham escolha. Mas mesmo diante do caos que eles enfrentaram, eles decidiram que eles iam continuar vivendo. Mesmo diante das tragédias e dos apertos que eles sofreram, eles decidiram que eles não iriam se deformar. Eles não iriam perder a forma. Eles iriam continuar sendo um projeto de Deus. E agora, ao contrário do lado do passado, que eles não tiveram direito a escolher, agora eles estão diante da possibilidade de fazer uma escolha. Você percebeu?
Porque agora o rei, uma vez que eles não se prostraram, a primeira vez, o rei chama eles na frente de todo mundo para dar o exemplo para todos, diz, eu vou tocar a música de novo, e agora vocês vão se prostrar diante da minha imagem. Eu quero ver. Agora eles tinham oportunidade de escolher. Pela primeira vez eles tinham oportunidade de escolher. Escolher entre alegrar o coração do rei e continuar a vida como estava, ou escolher entre ir para a fornalha, obedecer a Deus e ser jogado na fornalha. Continuar do propósito deles e ser jogado numa fornalha. Eles podiam escolher agora. E o rei falou, escolham. Eu vou tocar a música. Eles falaram, não perca seu tempo, rei. Não perca seu tempo com seus músicos. Porque nós não nos prostraremos diante da tua imagem, nem diante do Deus que o Senhor criou. Nós não estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui porque a vida nos trouxe até aqui. Nós não estamos no teu reino, nem estamos trabalhando aqui porque nós escolhemos. Foi as circunstâncias que vêm encaminhando a gente para cá. Mas fica o Senhor sabendo que nós não nos prostraremos diante dos teus deuses. Que nós não reconhecemos o Senhor como um Deus. Nós temos um Deus a quem nós servimos. E nós seremos obedientes ao nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra, porque Ele é Deus. E Ele não tem o dever de fazer nada por nós. Ele não tem o dever de fazer nada por mim, nem pelos meus amigos. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas Ele é o nosso Deus. E nós não mudamos até aqui e não vamos mudar. Nós não desistimos da vida e não vamos desistir. Nós não desistimos do nosso Deus e não vamos desistir. Nós não nos deformamos até aqui e não iremos nos deformar por causa dessa fornalha. E o rei falou, então eu vou acender 7 vezes mais. Acendam 7 vezes mais. O Senhor pode acender quantas vezes o Senhor quiser. Mas nós não nos prostraremos. Nós iremos resistir. A impressionante capacidade de resistir à pressão. É isso que forja. É isso que transforma. É isso que faz com que existam homens e mulheres impressionantes na Terra. Essa decisão firme de ser quem nasceu para ser. Apesar de todas as intempéries, eu vou ser quem eu nasci para ser. E o mal pode me tirar muitas coisas, mas ele não pode tirar a minha decisão. A decisão é minha. O mal pode ter tirado muitas coisas de você para você chegar até aqui. E alguns estão com lágrimas nos olhos aí. O mal pode ter tirado de você muitas coisas até você chegar aqui. Mas o mal, ele não tira o direito que você tem de decidir. Ah, meu Deus, aleluia. Ele não tem o direito de tirar o meu desejo de viver. Ele não irá tirar o meu desejo de viver. O mal não irá me deformar. Ele não irá me transformar naquilo que ele é. E se ele me colocar numa situação de escolha, por pior que pareça o resultado, mas eu vou escolher aquilo que sou. Aquilo que sou. Eu vou escolher aquilo que eu sou. Foi isso que esses 3 jovens escolheram. Eles escolheram aquilo que eles eram. Escolha aquilo que você é. Não aquilo que o mundo, ou que as circunstâncias, ou que os teus inimigos, ou que o mal quer que você se torne. É o tempo de voltar, de amar e de servir ao Senhor. Esses 3 jovens são impressionantes. Agora, para terminar, eu quero citar para vocês aqui o resultado disso tudo. Porque o resultado vem. Ele pode demorar, mas ele vem. Ele vem. O resultado de você escolher viver
de você escolher não se deformar, ao contrário, ir se lapidando, se tornando cada dia melhor. O resultado de você resistir no dia mau acontece que nem lá em Mateus capítulo 4, depois que Jesus resistiu ao diabo, lá no deserto, lembra? 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo. Diz a palavra do Senhor, lá no versículo 9, acho que é o 9 ou 11, não sei, acho que o 11. Diz lá que depois que Jesus foi tentado, vieram os anjos e o serviram. Jesus experimentou um banquete no deserto. Qual que foi o resultado na vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Vamos lá. Primeiro, o resultado foi a presença de Deus. Deus estava presente. Na fornalha, Deus estava presente. Deus esteve presente o tempo todo. Deus esteve presente o tempo todo cuidando deles. O caminho que eles atravessaram foi um caminho muito árduo. Deus esteve presente. Às vezes Deus nos livra. Às vezes Deus permite que nós passemos. Não sabemos às vezes qual que é o sentido disso. Mas confiamos em Deus. E sabemos que Ele está conduzindo a nossa vida. E que algum propósito maior Ele tem em todas as coisas. Eu amo o Senhor. E eu confio em Deus. Eu confio. Esses 3 jovens tinham falado isso, né? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, a gente vai queimar. Mas fique o Senhor sabendo que, livrando ou queimando, nós confiamos em Deus. Que Ele está no controle. E que Ele está preparando o melhor para nós. O resultado foi a presença de Deus, percebida por todos. Todo mundo irá perceber um dia que Deus está presente na tua vida. Todo mundo vai perceber. As pessoas vão chegar aos teus inimigos, aqueles que fizeram mal para você, que nem Nabucodonosor com eles. Aqueles que fizeram mal para você, um dia chegarão e dirão, Deus estava lá com você. Senão você não tinha sobrevivido. Deus estava lá, nós vimos Deus lá. Nós vimos Deus com vocês. Isso vai acontecer em nome de Jesus. O resultado foi a presença de Deus, percebida por todos. O resultado também foi a honra que esses 3 jovens receberam diante de todos. Aquilo que parecia ser uma humilhação, ser um momento de vergonha, se tornou no momento de glória. E eles foram honrados diante de todos. O rei reuniu todos e disse, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Porque o boneco que eu fiz não serve para nada. Mas o Deus desses 3 jovens, esse é forte. A atitude desses 3 jovens, fico imaginando o discurso de Nabucodonosor. Eu gostaria de ter no meu exército homens como estes. Homens decididos. Homens que não se envergonham, homens que não se intimidam. Homens que não se acovardam, mas que resistem. E que vão até as últimas consequências. Para cumprir os seus propósitos, os seus princípios e os seus valores. Eles foram honrados diante de todos. Você será honrado diante de todos. Guarde o que eu estou te dizendo. Guarde o que eu estou te dizendo. Deus muda essa história. Deus muda essa história. E terceiro, resultado foi que eles foram abençoados com prosperidade. Com prosperidade. E prosperidade aqui, meu irmão, não é dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não é próspero. É escravo daquilo que tem. Esses 3 jovens foram abençoados com paz, com saúde, com vida abundante, com reconhecimento, com respeito e principalmente com a alegria de Deus em ter servos tão obedientes e tão comprometidos com o reino do Senhor. Prosperidade é quando você se torna uma pessoa comprometida com o reino de Deus. Quando você se entrega, quando você doa. Quando você está disposto a servir.
Não porque vai receber alguma coisa em troca, mas porque você tem o maior dos tesouros, que é o teu Deus ao teu lado. Eles foram abençoados e foram prósperos diante de todos. Eu louvo a Deus pela palavra dele desta noite e eu profetizo essa palavra na tua vida. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que Deus colocou essa palavra. Eu nem imaginei que eu ia pregar isso hoje. Essa palavra Deus deu para mim, para trazer para você, agora à tarde, finalzinho de tarde. Eu sabia que eu ia falar sobre esses 3 jovens, mas não sabia o que eu ia falar. Dá para fazer 1 milhão de pregação com esses 3 jovens. Mas isso Deus queria falar para você. Gente, olha aqui para mim. Deixa eu terminar agora, olha aqui para mim. Primeiro, não desista de viver por causa do caos. Não dê esse gosto para ele. Não dê o gosto para o caos. Não dê o gosto para a tragédia. Não dê o gosto para os teus inimigos. Não deixe de viver. Não desista da vida. Esses 3 jovens, eles mostraram uma capacidade impressionante de viver, mesmo em frente ao caos. Uma outra coisa que eu digo para você: não permita que as dificuldades, as lutas, os sofrimentos te deformem, te torne uma outra coisa que não aquilo que Deus te criou para ser. Não permita ser deformado, ao contrário, busque na palavra de Deus uma maneira de que Deus vá te consertando, te transformando, te moldando, te lapidando, te restaurando, tirando a sujeira da tua alma, do teu caráter, do teu coração. Coloque tua vida diante de Deus e peça que Deus esteja tornando você alguém melhor. Dá o troco. Dá o troco. Não permita que o mal triunfe sobre a tua vida. Não permita que o vício venha como resultado do caos, do sofrimento, da angústia. Vença o vício. Não se entregue, não diminua a sua vida, não limite a sua vida, não desista da sua vida, não se deforme, não se entregue. Não seja menos do que você foi criado para ser. Vou até te dar uma dica: seja mais. Seja mais. É o que Jesus ensinou. Se alguém algum dia falar para você andar 1 milha, ande 2. Ande 2. Se torne muito melhor. Viva com muito mais intensidade. Ame a sua vida. Zele pela sua vida. Coloque o melhor na sua vida. Ame a sua vida. Sua vida é um presente de Deus. E Deus vai reverter todas estas coisas. Todos esses males. Eu creio. Resista. Resista. Alguns talvez aqui a ponto de desistir. Resista. 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 Levanta a tua cabeça e diz: eu vou ficar firme. Eu não vou me entregar. Eu não vou me deteriorar. Eu não vou me enferrujar. Eu não vou me destruir. Eu não vou me acabar. Eu não vou querer menos. Eu vou querer mais. Se a vida me apertou, eu vou me tornar alguém melhor. Com um caráter ainda melhor. Eu não vou ser uma pessoa má. Eu não vou ser uma pessoa mentirosa. Eu não vou ser uma pessoa destituída de amor. Eu não vou ser uma pessoa com ódio, eu não vou ser uma pessoa com raiva, eu não vou ser uma pessoa maléfica, eu não vou ser uma pessoa egoísta, eu não vou ser uma pessoa angustiada, triste, deprimida, eu não vou ser uma pessoa com baixa autoestima, eu não vou ser. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou ser o que Deus me criou para ser, e eu vou ser mais do que Deus me criou para ser. Eu vou além, porque Deus vai me ajudar, e eu vou para além, porque Deus está comigo. E nele eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Creia e receba essa palavra em o nome de Jesus nessa noite. Para o teu coração e para a tua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo e por tua graça.
sobre a vida, Deus, de cada um. Te louvo, Deus, pelo testemunho de cada um aqui, Pai, pela vida, pela história. Eu aqui, Deus, pregando e lembrando de algumas pessoas que estão aqui, Deus, assistindo, que eu conheço. Pessoas, Deus, que viveram o caos, mas que estão vivos. Pessoas, Deus, que viveram todo tipo de circunstância adversa, mas não se deformaram. Ao contrário, cada dia estão melhores. Pessoas, Deus, que estão diante de decisões que tem que tomar, Pai, de coisas que estão diante delas, Senhor, mas que estão resistindo, Pai, e mantendo-se firmes e íntegras. Não vão se queimar, não vão destruir, não vão desistir, não vão se corromper, Pai. Vão resistir e confiar no Senhor. Eu creio, Deus, no teu cuidado e na tua graça sobre todos. Eu oro, Deus, por todos aqueles, Pai, que têm caos terríveis na sua vida. E que hoje estão dizendo ao Senhor, eu quero viver. Eu quero viver. E vão viver em nome de Jesus, porque o Senhor tem um futuro maravilhoso. O Senhor vai reverter todo o caos em abundância. O Senhor vai transformar todo o deserto em oásis. O Senhor vai transformar toda a miséria em abundância. Toda enfermidade em cura. Toda prodigalidade em prosperidade. O Senhor irá mudar toda a história, Pai, daquele que se coloca diante do Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor está curando nessa noite, que a tua palavra está curando. Eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo uma obra, Pai, na vida dessa família, nessa casa, Pai, na vida desse teu filho, tua filha, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de bênção para o coração de cada um que está aqui, Pai. Nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. E o Senhor tem falado conosco. E ao Senhor, toda a honra e toda a glória. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida da tua filha, do teu filho aqui. Enche com a tua paz, com o teu poder e com o teu amor. Te agradecemos e te louvamos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor Deus, de todos que colocaram pedido de oração aqui. De todos, ó Pai, que necessitam de oração. Que o Senhor abençoe, Deus, a cada um, com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo e o teu poder sobre a vida de cada um, Pai. Coloco cada um diante do Senhor, diante do teu coração, diante da tua presença. Abençoe esta casa, abençoe esse lar, abençoe essa família, esse casamento, abençoe os filhos, abençoe a vida dos pais. Abençoe, Deus, em nome do Senhor Jesus. Colocamos a Rafa diante do Senhor, pedimos a tua bênção sobre ela. Continua recuperando, Deus, o pai do Fábio. Abençoe a vida dele, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dona Maria também. Recupera, Pai, restaura ela completamente. Pedimos pela vida do Rafael também. Abençoe a vida dele em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão sendo lembradas aqui, nós colocamos todas diante do Senhor. Todas as famílias que estão sendo lembradas, que precisam de uma bênção. As pessoas que precisam de um milagre, nós colocamos todos diante do Senhor, clamamos e já te agradecemos por todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças ao nosso Deus, adoramos e louvamos o nosso Senhor. Obrigado por estar com a gente nessa noite. Deus abençoe a tua noite. Deus cuide de você, do teu coração e da tua vida, em nome de Jesus, tá? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.